A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, estamos iniciando nosso culto, a nossa live desta noite, e eu quero convidar a vocês, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós fazemos uma oração de introdução, pedindo a bênção do nosso Deus para o nosso encontro desta noite, para que o Senhor venha falar conosco, para que o Senhor venha se fazer presente. Então, oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. E neste momento, meu Deus, peça a tua bênção sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos e irmãs que estão assistindo esta live neste momento. Derrama das tuas bênçãos, da tua graça, da tua misericórdia, Senhor. E que nesta oportunidade, ó Deus, o Senhor venha ministrar no nosso coração, o Senhor venha ministrar na nossa vida e venha trazer alimento espiritual ao teu povo neste momento de incerteza, nesse momento de dúvida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos cantar, ouvir um pedaço de uma música e depois a gente inicia a reflexão da palavra de Deus, onde o Senhor tem uma palavra toda especial para nós nesta noite. Amém, irmãos? Então, convide o seu amigo, o seu vizinho de Facebook para compartilharmos a palavra de Deus nesta noite. E nós vamos iniciar fazendo a leitura do texto da palavra de Deus. A palavra que o Senhor nos colocou no nosso coração nesta noite é Gênesis capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura deste capítulo 6, até o versículo 1 até o versículo 22. Então, com a sua Bíblia aberta aí, acompanha comigo a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Quando os homens começaram a se multiplicar na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: Por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra,
E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Deus então disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-lo feito. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Noé, esta é a história dele. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra estava e tinha se corrompido, pois toda a humanidade havia uma conduta reprovável, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divide em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça de 135 metros de comprimento e 22 metros de largura e 13 metros de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca, faça um andar superior e um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo dos céus toda a criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança. Você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça também entrar na arca de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você, de cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande, de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal e você, para que sejam conservados vivos. E armazenem todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo como Deus lhe tinha ordenado. Amados irmãos e irmãs, neste momento, a nossa palavra, ela começa, nós iniciamos com este texto da palavra de Deus, com a leitura bíblica, onde nos relata a história de um homem, a história de uma família. Eu quero, nesse período que nós vamos passar juntos aqui, conversando, eu quero conversar com vocês sobre experimente o sobrenatural de Deus. Como experimentar o sobrenatural do Senhor? Como experimentar este sobrenatural de Deus? Gênesis, irmãos e irmãs, você conhece em detalhe a história de Noé. Noé, com 500 anos de idade, ele tinha gerado 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E na circunstância em que ele estava vivendo, o texto sagrado traz para nós dizendo que havia se multiplicado os homens sobre a terra e também havia se multiplicado a perversidade do homem. E neste meio está um homem por nome Noé.
E em primeiro lugar, ele começa a experimentar o sobrenatural de Deus. Ele começa a viver uma experiência com Deus. E eu quero, nesta noite, perguntar para você, amado irmão, amada irmã, você tem vivido ou como está a sua experiência com o Senhor? Viver a experiência com Deus é algo que para nós, para mim, para ti, que fomos chamados, salvos em Cristo, nós devemos viver esta experiência todos os dias. Essa experiência com Deus, ela deve ser todos os dias. O texto bíblico traz para nós o relato do aumento da perversidade, porém Deus encontra em Noé, amados irmãos, integridade. Deus encontra em Noé uma ação e uma atitude que mostra para nós que o Senhor, ele conhece o nosso interior. Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o nosso viver diário. Ele diz para Noé: constrói uma arca. Eu não vou contender com os homens. O meu espírito, por causa da perversidade do homem, não vou contender com ele. E o homem, ele vai viver 120 anos por causa do pecado. E você, como que você tem vivido esta experiência com Deus? Como que você tem passado esta experiência com o Senhor? Se a experiência que você tem vivido com Deus foi lá no passado, no dia da tua conversão a Cristo, ou no dia do teu batismo nas águas, é triste, irmãos e irmãs, mas você está atrasado. Você precisa renovar esta experiência com Deus. E Noé, ele começa a viver esta experiência com Deus, porque Deus, o texto diz para nós que o Senhor mostra benevolência para com ele. Se você ler a história de Noé, você vai chegar lá no final e você vai dizer assim: Noé era igual aos outros homens. Não era igual aos outros homens. Mas quem vai medir esta proximidade com Deus, esta experiência com Deus, não é o homem que vê, que enxerga do lado de fora, mas é Deus que enxerga o interior. Lembra de Samuel? Deus disse para Samuel: ó, eu rejeitei Saul como rei, não quero mais ele como rei, e você vai na casa de Jessé e vai ungir um dos filhos dele como rei. Samuel vai, a história bíblica você conhece, o relato bíblico você conhece. Samuel chega lá, e aí quando ele bate o olho no primeiro filho de Jessé, ele disse: é este. O Senhor disse: não atentes para o exterior, porque eu vejo o interior. E aí passa o primeiro, o segundo, e aí passa todos os filhos que estão ali dentro de casa, e Deus disse para ele: não é este. É alguém, podemos usar esta frase dizendo, é alguém que está trabalhando, é alguém que tem experiência comigo. E aí ele questiona Jessé, perguntando se todos os filhos tinham acabado ali. E aí Jessé diz: tem um mais novo que está lá no campo cuidando das ovelhas, mas é um coitadinho, é o mais novo. E aí Samuel disse: nós só assentaremos à mesa quando ele chegar. Davi chega. E a Bíblia diz que ele era ruivo, mas de boa aparência. E aí quando Davi chega, o Espírito Santo ministra no coração do servo dele e disse: é este, unge-o com óleo, porque eu escolhi esse para ser rei de Israel. Davi, ele tinha experiência com Deus. E você, irmão, irmã, eu preciso ter experiência com o Senhor. Mas
vivendo a experiência com Deus, vivendo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, precisamos confrontar a cultura vivendo o padrão do Senhor. Aí você me pergunta, mas o que esta frase tem a ver com este texto bíblico, onde você fez a leitura narrando a história de Noé? Noé, ele confrontou a sua cultura vivendo o padrão de Deus. Por que ele estava vivendo o padrão de Deus? Porque quando Deus olhou para a terra, ele viu a corrupção do homem, ele viu o pecado do homem ali presente, e Deus viu em Noé a sua integridade. Um homem justo, um homem que andava com Deus, um homem temente a Deus. E nesta integridade, neste meio, ele passa todo o tempo, 120 anos, para construir a arca. E em meio, confrontando a cultura para viver o padrão de Deus, para viver a vontade de Deus, algo que jamais tinha acontecido. No capítulo 7, diz a Bíblia que não tinha chovido ainda. Simplesmente um sereno, uma umidade irrigava a terra, molhava as plantas, mas chuva ainda não tinha caído. E Noé começa a construir a arca, corta uma árvore, corta a segunda árvore, vai planando, vai lavrando, vai montando, e alguém passa e pergunta o que ele está fazendo. Ele diz: estou construindo uma arca para salvar a minha família, porque Deus vai destruir a terra com chuva. E talvez Noé, ele foi escarnecido, ele foi perseguido, talvez Noé foi chamado de doido porque nunca tinha chovido, e como que ele vai construir uma arca, construir um barco num lugar onde não tinha água? Por quê? Em terceiro lugar, porque Noé estava determinado a valorizar e lutar pela salvação da sua família. Então, quando você estiver vivendo as experiências sobrenaturais com Deus, quando você estiver vivendo o melhor de Deus, é porque Deus tem algo especial para você. Deus tinha falado para Noé: constrói a arca, vai entrar na arca você, sua esposa, seus 3 filhos e as mulheres dos teus filhos. Noé estava ali, decidido em lutar pela salvação da sua família, em lutar pela salvação da sua casa. Então, você vivendo a experiência com Deus, você confrontando a cultura que você vive, você valorizando a salvação da sua família, é por ela que você deve lutar. Pregando o Evangelho, ensinando a salvação em Cristo, mostrando o caminho em que deve seguir. Mas aí você me diz: mas se olhar para a família de Noé, teve dificuldade, Noé depois que saiu da arca teve problema. Por quê? Porque Noé era homem como nós. Noé era humano como nós, sujeito aos mesmos erros, sujeito às mesmas falhas, sujeito aos mesmos pecados, mas Deus enxergou nele e ele foi perseverante, porque ele teve a experiência com Deus. Quando Deus olha para a terra e ele enxerga a corrupção humana, ele enxerga a perversidade humana, ele vê integridade em Noé. E você? Tem trabalhado? Você tem valorizado a sua família? Você tem lutado pela sua família? Você tem lutado pelos seus parentes? Você tem batalhado pelos seus amigos? Então, volte-se para Deus. Reviva uma experiência sobrenatural com Deus. Mas viver a experiência com Deus, confrontar a cultura, defender e valorizar a família, eu preciso fazer com dedicação. Então, faça o melhor. Se naquela circunstância em que Deus tinha falado para ele: constrói uma arca, constrói um barco, porque vai chover sobre a terra e você só vai conseguir se salvar dentro desta arca, ou não, melhor dizendo, dentro desta arca,
Já pensou se Noé tivesse feito uma arca de qualquer jeito, de qualquer forma? Qual seria o resultado final? Tem uma história em que um empresário, ele compra um terreno e ele contrata um construtor e entrega nas mãos dele uma grande quantia em dinheiro e diz para o construtor assim: eu quero uma casa construída, pronta, mobiliada. E o construtor, ele vai embora, passa-se o tempo estabelecido, o dono da casa vai embora, melhor, o dono da obra vai embora, passa-se o tempo estabelecido, e o construtor, o mestre de obra, o responsável pela construção, olha aquela grande quantia em dinheiro e aquela casa a ser construída. E ele pensa assim: já que não tem ninguém para fiscalizar, eu vou fazer com material de segunda qualidade, vou terminar e vou entregar a obra e ficar com a metade do dinheiro. Triste decisão, triste realidade. Quando o dono da obra volta, ele recebe a casa construída e ele diz assim para o construtor: não precisa me entregar a chave, a casa é sua. Só que o arrependimento do construtor foi porque é que ele não fez, porque que ele não construiu com os melhores materiais, a melhor construção, os mais finos acabamentos. Porque ele era ganancioso. Ele estava querendo viver na ganância. Queria usurpar aquilo que não era dele e que no final ele o ganhou, mas não tinha uma boa qualidade. O que aprendemos desta história, amados irmãos, é que aquilo que o Senhor colocou para fazer, colocou para nós fazermos, Ele confiou a nós, nós devemos fazer com qualidade, devemos fazer com dedicação, devemos sempre fazer o melhor, porque nós não vamos agradar a nós mesmos, mas nós temos que agradar aquele que confiou em nós. Assim, faça o teu melhor. Faça o melhor para a salvação da sua família. Faça o melhor para a salvação dos seus filhos. Faça o melhor para a salvação do seu povo. Faça como Noé fez. Mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo achincalhado pelo que ele estava construindo, ele fez o melhor. Porque em tempos em que o homem corrompe, em tempo que a perversidade humana é grande, você e eu, nesta noite, nós temos uma grande responsabilidade. Caiu o negócio. Nós temos uma responsabilidade. Pregar a mensagem do Evangelho. Pregue. Não desista de pregar o Evangelho. Pregue com palavras, pregue com obras, pregue com ensinamento. Pregue ao quem está a seu redor. No contexto em que nós estamos vivendo, onde o mundo está assustado com esta doença, não queria tocar neste assunto, mas vamos continuar. No que o mundo está preocupado, ao invés de ficarmos criticando este ou aquele, é tempo de pregarmos o Evangelho. É tempo de anunciar a mensagem de salvação. Portas, eu falei no sábado de manhã, portas se abrem para nós anunciarmos a mensagem de salvação. Enquanto nas cidades grandes, pequenas ou médias, as pessoas correm para cima e para baixo em busca de um álcool em gel, em busca de uma máscara, você tem o Senhor que te guarda, o Senhor que te protege. Não se desespere. O Salmo de número 91 diz para nós que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Onipotente.
Então, não tenha medo do amanhã, mas pregue o Evangelho, porque nós temos que viver o Evangelho de Jesus Cristo a cada dia, a cada momento. E em meio a esta situação que estamos vivendo, experimente o livramento sobrenatural de Deus. Experimente. Noé experimentou. Noé terminou a arca, com a arca pronta, a arca construída. Deus disse para ele assim, ó: entra na arca você e sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você os animais, macho e fêmea, um casal de cada. Leve com você, porque daqui 7 dias farei chover sobre a terra. 40 dias e 40 noites farei desaparecer da face da terra os seres vivos. E Noé, sendo um homem justo, temente a Deus, ele começa a experimentar o sobrenatural de Deus, porque até aquele momento não havia chovido sobre a terra. E a Bíblia diz para nós que Noé fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado. E a chuva veio. O texto, na sequência, aqui no capítulo 7, diz para nós que as comportas dos céus se abrem e chove sobre a face da terra. Mas Noé estava guardado com a sua família. Noé estava guardado com a sua mulher, seus filhos e as mulheres dos seus filhos. E de acordo com o texto da palavra de Deus, ali, dentro da arca, era o único lugar seguro. Passa-se os dias de chuva, a água aumenta, a água sobe por sobre a terra e a arca começa a flutuar. Deus está no controle. Deus olha para a humanidade nos dias de hoje e Ele está no controle de tudo. Como eu disse no último sábado, nada foge do controle do Senhor, nada o pega de surpresa, nada foge das suas mãos. As águas estão sobre a terra. Tudo aquilo que tinha fôlego de vida, que estava fora da arca, morreu. Perdeu a vida, pereceu. E chega no capítulo 8 no texto bíblico, a Santa Palavra de Deus diz para nós que Deus se lembra de Noé e dos animais domésticos que estavam na arca. E Deus começa a soprar um vento sobre as águas e as águas começam a baixar. E as águas começam a baixar. E vai baixando. E chega um dado momento que Noé percebe que a arca para de se mover, porque ela se assenta, se pousa sobre uma grande montanha. Depois de passados 40 dias, Noé abre a janela da arca, esperando ver a terra que tinha desaparecido. Noé solta um corvo, mas este não tem onde pousar e volta. Deus está no controle das coisas. Passa-se alguns dias, Noé solta um outro animal, uma outra ave, e a Bíblia diz que esta pomba volta para dentro da arca com um galho, com um ramo de figueira. E aqui Noé começa, irmãos, a experimentar o sobrenatural de Deus. A arca está parada sobre o monte, sobre a montanha, sobre o monte Ararat. E a pomba, que é símbolo do Espírito Santo, ela sai e volta trazendo um galho de figueira. Um galho de oliveira, que também produz o azeite que simboliza o Espírito Santo. Noé então ficou sabendo que as águas tinham se diminuindo. Ele espera mais um tempo. Depois, Deus diz para ele: saia da arca, você e sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, façam que saiam todos os animais que estão na arca, grandes e pequenos, façam sair e espalhem pela terra, sejam férteis e multipliquem.
Noé saiu da arca com sua mulher, seus filhos e os filhos deles, e as mulheres deles. E como todos os grandes animais e pequenos que se movem no chão, tudo que se move sobre a terra saiu da arca, cada um segundo a sua espécie. Depois Noé construiu um altar de dedicação a Deus e sacrificou sobre aquele altar animais puros, queimando-os sobre o altar. E o Senhor o recebeu este sacrifício e disse: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. E nunca mais destruirei os seres vivos como os fiz desta vez. E enquanto durar a terra, plantio, colheita, frio e calor, vento e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Então, para nós caminharmos para a conclusão desta mensagem, Deus tomou a iniciativa de não destruir mais o homem, porque Deus olhou para aquele que ele tinha visto que era justo, que era íntegro e que tinha chamado para construir a arca. O pecado, ele não tinha recebido a transformação da purificação do pecado, mas ele ainda era inclinado para o mal. Mas Deus disse para ele: você vai produzir sobre a terra, você vai multiplicar sobre a terra. Seguindo, amados irmãos, caminhando para a nossa conclusão, vivendo o sobrenatural de Deus, passando pela experiência do Senhor, Noé, naquela circunstância, muitos anos depois, a Bíblia diz para nós em Hebreus capítulo 11, pela fé, quando Noé foi avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. E por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você tem andado por fé? Você tem vivido por fé? Você tem vivido em temor a Deus? Em meio à incerteza, em meio a dúvidas, você tem vivido este temor a Deus? Então, este é o momento. Momento de temer ao Senhor, temer a Deus. Se o mundo está preocupado com esta enfermidade que está assolando, você deve temer ao Senhor, mas confiar nele. A nossa morada, moraremos não nesta terra, mas moraremos na eternidade com o Senhor. Se o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, ele disse que se o que ele estava vivendo, se o morrer era ganho, então nós não temos morada fixa aqui neste mundo. Nós caminhamos para Canaã celestial. E este é o momento de você e eu, amados irmãos e irmãs, servos de Cristo, diante do que nós temos vivido e viver a experiência com Deus, nós precisamos tomar uma posição no reino espiritual. Tomarmos uma posição neste mundo. Mas aí você me pergunta, mas que posição nós devemos tomar? Que posição eu vou tomar? Está aqui, ó, Palavra de Deus. Ó, Bíblia Sagrada. Primeiro você tem que ler a Bíblia. Eu quero dar um conselho para você, irmão, irmã, quer ter sabedoria, comece a ler a Bíblia. Ela é a fonte, ela é a fonte de toda a sabedoria. Se está difícil, leia a Bíblia. Quer um conselho? Comece lendo o livro de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos, dá para você ler um capítulo por dia e você vai ler o livro de Provérbios 12 vezes em um ano. Pode começar hoje, daqui a pouco. Daqui 5 minutos nós estamos terminando. E você pode começar hoje. E antes das 9 horas você já leu o primeiro capítulo de Provérbios. Quer entender sobre Jesus Cristo como Salvador, para ensinar aqueles que não conhecem a Cristo, lê o Evangelho de João.
Jesus no Evangelho de João é o pão da vida. Jesus no Evangelho de João é o eu sou. Ele é a porta, ele é a videira verdadeira, ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho para Deus. Ele é a porta que todos devem entrar. Ele é que faz o convite para nós. Então, eu quero orar por você, eu quero orar com você. Você está assistindo, está nos acompanhando neste momento. Pare um instante, feche os teus olhos, aí onde você está. Feche os teus olhos e nós vamos falar com Deus. Nós vamos orar. Nós vamos pedir a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Para que Deus venha nos guardar, para que o Senhor venha nos proteger. Nos dá uma noite abençoada, um restante de semana abençoado. Para que quando sairmos à rua, nas necessidades, para você que tem que ir trabalhar, para você que tem que ir ao mercado ou qualquer atividade que seja de extrema necessidade que você tenha que ir fazer, o anjo do Senhor esteja te guardando. Então, ao som terminando a música que nós iniciamos lá no início, ao som dela, fecha os teus olhos e oremos. Amado Deus, nós te louvamos, ó Senhor. Bendizemos o teu nome, ó Deus, engrandecemos a ti, meu Pai. O Senhor, ó Deus, que está sentado sobre um alto e sublime trono. O Senhor, meu Deus, que tem o controle de todas as coisas nas mãos, que está sentado sobre a redondeza da terra, que conhece toda a humanidade na face da terra. Não tenho condições de conhecer a face de todos, ou que porcentagem podemos dizer dos que eu conheço. Mas o Senhor conhece o coração e a mente de cada um. O Senhor ouve as orações de cada um. O Senhor não confunde a oração de nenhum dos teus filhos. O Senhor não confunde as lágrimas daqueles que clamam a ti, Pai. E nesta noite, eu oro em favor dos meus irmãos que nos acompanharam ao vivo. Oro também, meu Deus, em favor daqueles que posteriormente irão nos assistir ou que irão compartilhar este vídeo. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, que todo mal, que toda enfermidade seja repreendido. E neste momento aproveito também, ó Deus, conforme a tua palavra diz lá na carta de Paulo a Timóteo, oro em favor dos governantes, do prefeito da nossa cidade aqui, em Diadema, do governador do estado, secretário de saúde do estado, secretário de saúde do município. Oro também em favor do presidente da República, do ministro da Saúde, todos que estão envolvidos enfrentando esta crise que o país está enfrentando, que o mundo está enfrentando. Eu peço que tu cuide de cada um deles, ó Pai. Oro em favor de toda a tua igreja, da igreja cristã brasileira, da igreja evangélica brasileira, da igreja adventista da promessa, dos membros da igreja do Jardim ABC, pelos quais o Senhor tem colocado nas minhas mãos, e eu tenho a responsabilidade de estar orando por eles, e nesta oportunidade eu oro também, Senhor. Abençoa, meu Deus. Nos ajude, nos dê entendimento, nos dê sabedoria da tua palavra, para vencermos todas as dificuldades, todas as lutas que temos enfrentado, Pai. Que cada pai de família, que cada mãe de família receba a tua bênção. Eu oro em nome de Jesus e te agradeço. Amém e amém. Obrigado, amados irmãos e irmãs, pela atenção de vocês nesses minutos que passamos juntos, que possamos caminhar firme no Senhor, na certeza de que o Rei da Glória, o Senhor da Glória está olhando para cada um de nós. E aqui nós encerramos combinando o seguinte: vocês oram por mim e eu continuo orando por vocês. E o Senhor da Glória o recompensará a cada um de nós. Eu encerro em o nome de Jesus, assim como eu encerrei na última transmissão do sábado, dizendo que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo,
esteja sobre cada um de nós, hoje e permaneça para todo sempre. Amém. Obrigado, que Deus os abençoe. Ficamos por aqui.